Sabe aquela história clássica do aprendiz que sonha em superar o mestre? A gente vê isso em todo lugar. No esporte, na ciência e na literatura tem um caso assim espetacular, que a gente vai desvendar hoje. Luís de Camões. Exatamente. Luís de Camões e a sua obra-prima, Os Lusíadas. O poema é, sem dúvida, o ato de fundação da literatura portuguesa, mas é muito mais que isso. É uma provocação, é uma declaração de guerra, um desafio direto aos maiores de todos os tempos, Homero e Virgílio. Nosso mergulho hoje é para entender essa estratégia genial de Camões. Como ele usou, assim, a admiração pelos clássicos como um trampolim, Sim. para depois, usando a própria experiência de vida dele como navegador, soldado, dizer para o mundo, olha, o que eu vi e vivi é muito maior do que qualquer mito que vocês já leram. A grande questão é essa, né? A relação dele com Homero é homenagem ou é rivalidade pura? Isso, ele era um fã de carteirinha ou ele queria mesmo era roubar a coroa do grego? Olha, essa pergunta é o centro de tudo. E para começar a responder, a gente tem que entrar na cabeça de um poeta do século XVI. Camões queria escrever o grande épico de Portugal, Certo. a história das navegações. Mas como fazer isso e ser levado a sério? Ele precisava de credibilidade, de um selo de qualidade, sabe? E qual era o caminho mais rápido? Se apresentar como herdeiro dos gigantes. Ele faz isso de uma forma, nossa, descarada, logo no primeiro verso do poema. Já no começo? Já. É quase um plágio, mas um plágio genial. Virgílio, na Eneida, começa com arma virum quicano, que é as armas e o homem eu canto. Camões abre os Lusíadas com as armas e os barões assinalados. Peraí, então ele já chega chutando a porta, mas usando a chave do mestre anterior. É esse? Exatamente. As armas e os barões assinalados, a troca de o homem no singular para os barões no plural, já parece uma pista. É a grande pista. É uma declaração de intenções imediata. Ele não vai falar de um herói só. Não, ele está dizendo, eu vou usar a sua fórmula, Virgílio, porque ela é o padrão ouro, mas a minha história é maior. Ah, não é sobre o destino de um homem, é sobre o destino de uma nação inteira que se lançou ao mar. Ele pega o bastão, mas já avisa que vai correr numa pista muito, muito maior. O oceano global, não só o Mediterrâneo. Isso. É uma homenagem que já tem ali a sementinha da superação. Entendi. Ele constrói a própria credibilidade nas costas de Virgílio. Mas o material que a gente analisou sugere uma jogada ainda mais ousada. Sim. Ele não se contenta em dialogar com Virgílio. Ele vai mais fundo, ele vai buscar o avô do gênero, o próprio Homero. Por que fazer isso? Não era mais fácil ficar ali na sombra de Virgílio, que era grande referência para todo mundo na Renascença? Aí é que tá a genialidade estratégica dele, que vai muito além da poesia. Como assim? Pensa no cenário da época. Quem eram os rockstars da poesia épica no século XVI? Eram os italianos. Poetas como Ariosto, com Orlando Furioso. Eram as referências. Absolutas. E todos eles, sem exceção, se viam como herdeiros diretos de Virgílio. Eles eram a escola virgiliana. Certo. Ao invocar Homero, Camões faz uma manobra espetacular. Ele, na prática, dribla todos os seus rivais contemporâneos. Nossa, então é uma jogada de marketing literário, basicamente? É. Ele está dizendo, vocês todos estão imitando o aluno, eu vou direto no professor. É isso, é precisamente isso. É uma forma de dizer, a minha linhagem é mais pura, mais original, eu bebo da fonte primária. É quase uma analogia perfeita com a própria viagem do Vasco da Gama, sabia? Interessante, desenvolve isso. Para chegar à Índia, os portugueses não atravessaram o Mediterrâneo que era dominado pelos venezianos. Eles contornaram a África. Fizeram um caminho novo, um caminho mais longo, mais perigoso, mas que era só deles. Camões faz a mesmíssima coisa na literatura. Ele contorna os italianos e Virgílio para se conectar direto com Homero e dizer: o meu épico é o verdadeiro sucessor da Odisseia. Ok, isso é brilhante. Ele está jogando um xadrez literário em altíssimo nível. Ele se legitima com a tradição e, ao mesmo tempo, se diferencia de todo mundo. Exato. Mas
Essa admiração toda por Homero tem um limite, não tem? Porque chega um momento no poema em que o tom de respeito, sim, some. Some completamente. E ele parece virar a mesa. A homenagem vira um confronto direto. Vira e de uma forma chocante. O ponto de virada acontece no canto 5. Depois de já ter nos levado por metade da viagem, Camões faz uma pausa na narrativa e se dirige ao leitor. E aí vem a provocação. E que provocação! A passagem é longa, mas tem um trecho que ele diz algo como: "Cessai, deuses da poesia, que não há musa que baste. Vistes um Ulisses e um Enéas vagando por tantos anos? Sim, mas as suas fábulas, por mais que a poesia as exagere, não chegam nem perto do que os meus viram. Viram eles, de fato, a milésima parte do que eu vi?" Uau! Isso não é mais homenagem, né? É uma declaração de superioridade com todas as letras. Todas. Ele basicamente diz que a Odisseia e a Eneida são contos de fadas, perto da história real dos portugueses. Ele está diminuindo os maiores clássicos de todos os tempos. Ele está sem a menor cerimônia. E o que é mais fascinante aqui é o critério que ele usa para essa disputa. A briga não é sobre quem tem a poesia mais bonita. Não é sobre a forma. Não. A competição que Camões propõe é sobre quem tem a melhor história. E a carta na manga dele, o trunfo que ele joga na mesa, é a realidade. A realidade. Ele ataca diretamente o coração da maravilha homérica, a fantasia. Ele debocha dos ventos que Olo guarda num saco de couro. Lembra dessa parte da Odisseia? Da ninfa Calipso que prende Ulisses por 7 anos, da feiticeira Circe? Tudo isso, para Camões, são faulas mentirosas, sonhos da fantasia. Que virada. É como se ele tivesse usado Homero para construir o palco e quando todas as luzes estão nele, ele aponta para o cenário e diz: "Isso tudo é falso. Agora eu vou contar uma história de verdade." Perfeito. Ele se coloca como um repórter de guerra, não apenas um poeta. E o mais irônico é que ele usa uma hipérbole gigantesca para dizer que não usa hipérbole. Ele se vangloria da sua verdade nua e pura. Essa é a grande contradição que move o poema. Mas tem uma questão aí. O poema do Camões também tem elementos fantásticos, certo? Sim. Tem o gigante Adamastor, os deuses do Olimpo, Vênus, Marte. Ele não está sendo um pouco hipócrita ao criticar as fábulas de Homero? Excelente ponto. Como ele resolve essa contradição? Boa pergunta. Ele resolve de uma forma muito inteligente, muito ligada à mentalidade do Renascimento. Para Camões, a mitologia de Homero é pura invenção, entretenimento. A mitologia dele, por outro lado, ele apresenta como uma alegoria da realidade. Uma metáfora. Ou como uma intervenção divina que prova a importância histórica do feito português. O gigante Adamastor não é só um monstro, ele é a personificação do Cabo da Boa Esperança, um obstáculo geográfico e psicológico real. Ah, tá. Os deuses não estão lá por capricho. Eles estão debatendo o destino de uma nação, o que para um homem daquela época era uma forma de expressar a dimensão transcendental dos acontecimentos. Entendi. A fantasia dele está a serviço da realidade, não no lugar dela. Exatamente. E é aqui que a competição fica ainda mais pessoal, não é? Não é só os Lusíadas contra a Odisseia. Não. É Camões contra Homero. O poeta testemunha contra o poeta mito. Exatamente. De um lado, você tem Homero, a figura lendária do bardo cego, cujas viagens são praticamente impossíveis de mapear. É pura especulação, né? Onde ficava cada ilha? Até hoje. A geografia da Odisseia é quase um mapa da mente, um espaço simbólico. Do outro lado, você tem Camões, o homem que, ironicamente, também tinha uma deficiência visual. Qual? Ele perdeu um olho em batalha no norte da África. Caramba, eu não sabia desse detalhe. Ele era o poeta de um olho só. Isso é muito simbólico. É um simbolismo poderosíssimo que ele usa a seu favor. É como se ele dissesse: Homero era cego e por isso precisou inventar tudo. Eu perdi um olho, paguei meu tributo ao mundo da guerra, mas com o olho que me restou, eu vi o mundo real com uma clareza que ninguém nunca teve. Ele se posiciona como um observador científico quase. Totalmente. E ele faz questão de provar isso no texto, descrevendo fenômenos naturais que seriam, totalmente alienígenas para um grego antigo. Que tipo de fenômenos? Dê alguns exemplos. Tem 2 que são espetaculares. O primeiro é a descrição de uma tromba d'água em alto mar, no Atlântico Sul. É um redemoinho ciclônico que suga a água do oceano para as nuvens. Nossa! A descrição dele é de uma precisão impressionante.
Ele fala da nuvem que os ares escurece e de como a água do mar se erguia num cano fino e comprido. Um leitor do século XVI pensaria, que imaginação! Mas Camões está quase dizendo... Não é imaginação, eu estava no navio, eu vi isso acontecer. Exato! É quase um relatório meteorológico em forma de poesia. Incrível. E o outro? O outro é o fogo de San Telmo. É um fenômeno elétrico que acontece durante tempestades no mar, quando o topo dos mastros começa a brilhar com uma luz azulada. Eu já ouvi falar disso. Os marinheiros antigos viam isso como um presságio, divino ou demoníaco. Camões descreve um fogo vivo que a gente do mar tem por santo e o faz com o olhar de quem observou e registrou. Ele está trazendo para o domínio do mito o mundo da experiência observável. Seus monstros são reais, suas tempestades são reais. E para ele isso é infinitamente mais grandioso e assustador que qualquer ciclope. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Que grande mudança ele está promovendo no gênero épico? Significa uma transformação radical. O épico deixa de ser um gênero focado em heróis míticos, num passado nebuloso, para se tornar um veículo que documenta, que celebra a exploração real do planeta. É a poesia épica entrando na era dos descobrimentos. Perfeito, a geografia do poema se expande brutalmente. O palco deixa de ser o lago Mediterrâneo e passa a ser o globo terrestre. O Oceano Índico vira um novo grande teatro da aventura humana, mas um teatro real, mapeado com tecnologia, com bússolas, astrolábios. E com sofrimento e observação. Muito sofrimento e muita observação. Juntando todas as peças, então. A jornada de Camões é incrível. Ele começa como um herdeiro respeitoso, usando a fama dos mestres para ganhar um lugar à mesa. Ele diz, eu pertenço a este clube, mas assim que ele se senta, ele vira o jogo. Ele usa a experiência de vida, o fato de ter estado lá, como uma arma para se declarar superior. Sim, é uma virada de chave. Ele não está apenas contando uma história, ele está mapeando um novo mundo, literal e literariamente. Ele transforma o épico de um gênero do mito para um gênero da experiência. Perfeitamente resumido, e isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação que ecoa até hoje. A nossa análise mostrou esse embate claro, né? Sim. De um lado, o mundo mítico impossível de mapear, de Homero, do outro, a base factual, a autoridade da testemunha ocular de Camões. Isso me faz pensar. Hoje em dia, no mundo inundado de informação, de fake news, Deepfakes. onde a linha entre fato e ficção cada vez mais borrada, o que nos convence mais numa grande narrativa? É a imaginação sem limites, a beleza de uma fábula bem contada, ou é a força daquele que pode dizer, eu estive lá, eu vi com os meus próprios olhos? Uma ótima pergunta. E no fim das contas, qual desses dois legados, o do mito ou o do testemunho, se prova mais duradouro na memória humana?